palavra poderosa para revelar na tua vida hoje aqui nessa noite. Amém? Diga para teu irmão que está do seu lado e fala assim para ele: o ano de 2025, ainda não acabou. Deus tem algo novo ainda neste ano de 2025 para a tua vida. Aleluia. Receba essa palavra que é de Deus. Amém, igreja? Esse aqui é o capítulo 37. Aleluia. Eu tenho certeza que Deus vai falar a cada coração, a cada vida aqui nessa noite. Aleluia. Todos acharam? Aleluia. Quem ainda está procurando, diga: estou procurando. Amém. Todos acharam. Glórias a Deus. Ezequiel capítulo 37, leremos ao verso de número 1 ao verso de número 5. Glória a Deus. Aleluia. Que diz assim o primeiro versículo: a mão do Senhor estava sobre mim, e por seu espírito ele me levou a um vale cheio de ossos. Ele me levou de um lado para o outro, e pôde ver que era enorme o número de ossos no vale, e que os ossos estavam muito secos. E ele me perguntou: filho do homem, estes ossos poderão tornar a viver? E eu respondi: soberano Senhor, só tu sabes. Então ele me disse: profetiza a estes ossos, diga-lhes, ossos secos, ouça a palavra do Senhor. Pode fechar a tua Bíblia. Aleluia. Aleluia. Sentar-se, tomar o teu lugar, por gentileza. Agora você que pode, por gentileza, aplaude ao Senhor Jesus por esta palavra. Glória a Deus, aleluia. Eu já sinto a presença de Deus desde quando eu entrei nesta noite sobre esse recinto, aleluia. Só não sentiu quem está ligado com Deus aqui nessa noite, porque desde o momento que começou o culto, a presença de Deus já estava manifestada sobre essa casa, aleluia. Quem vê nessa palavra, aleluia, que a presença já estava manifestada aqui dentro dessa casa, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Vou falar aquilo com o Espírito Santo, me ordenei falar para a igreja. Não procuro falar palavras bonitas e nem palavras elegantes. Eu venho apenas falar aquilo a o Espírito Santo tem para falar para a igreja. Amém, igreja? Oh, glórias a Deus. Ezequiel capítulo 37, aleluia. É bastante forte esta palavra. Esta palavra é uma palavra que ela arde muito em meu coração. Sabemos muito bem que essa palavra ela vai nos trazer, aleluia, a revelação ao qual Deus ele vai levar o profeta Ezequiel ao vale de ossos secos. E muito me agrada ao falar sobre a vida deste homem, o profeta Ezequiel. Sabemos muito bem que o profeta Ezequiel, ele é o profeta que vai ser levantado por Deus através do exílio, a qual estava acontecendo naquela época sobre o povo de Israel. Sabemos muito bem que na época que o profeta Ezequiel ele foi levantado por Deus como profeta para todo o povo naquela época, era a época em que o povo ele estava vencido sobre o povo babilônico, sobre o rei Nabucodonosor naquela época. Sabemos muito bem que o chamado do profeta Ezequiel vai acontecer quando o profeta Ezequiel estava sobre o rio Quebar sobre os demais. Sabemos muito bem que ali Deus ele vai se revelar para o profeta Ezequiel e vai dar uma visão para o profeta Ezequiel. E sabemos muito bem que a visão a qual Deus vai dar para o profeta Ezequiel é a qual, aleluia, Deus vai mostrar que o próprio Deus estava sobre o seu trono sentado, e ao
Aquilo ali não é algo sobre os olhos humanos que vai estar acontecendo, não. Aquilo ali é algo espiritual que vai estar acontecendo. Sabemos muito bem que Deus ele vai mostrar para o profeta Ezequiel um vale que estava cheio de ossos secos. Sabemos bem que a Bíblia vai dizer para mim e para você que Deus ele pula o termo do profeta Ezequiel sobre o vale de ossos secos. A Bíblia vai dizer que Deus ele coloca o profeta no meio do vale de ossos secos. E sabemos bem que a Bíblia vai dizer para mim e para você que os olhos do profeta Ezequiel, aqueles ossos dele estavam sequíssimos, ou seja, não haveria nenhuma solução para aqueles ossos tornar a vida novamente. As obras humanas, aleluia, com toda certeza não havia esperança nenhuma, aquele vai se tornar a vida novamente. E sabemos muito bem que a Bíblia vai dizer para mim e para você que na mesma hora, após o profeta estar sobre o meu vale de ossos secos, Deus vai fazer uma pergunta para o profeta Ezequiel. E qual é a pergunta? Filho do homem, por acaso poderão reviver esse vale de ossos secos? Escute bem. Na mesma hora o profeta Ezequiel ele vai responder para Deus: só o Senhor sabe ou não sabe se pode tornar a viver esse vale que está cheio de ossos secos. Aí o que Deus ele vai fazer, profeta? Então profetiza sobre esse vale de ossos secos. Mas sabemos muito bem que antes Deus ele vai fazer uma pergunta para o profeta Ezequiel. Porque Ezequiel ele estava no meio, aleluia, de uma cena totalmente caótica. Ezequiel ele estava ali no meio de algo que era impossível de acontecer. E Deus vai fazer a pergunta para o profeta Ezequiel: por acaso poderão reviver esse vale que está cheio de ossos secos? Na mesma hora, o profeta Ezequiel ele vai reconhecer que o único que podia tornar a trazer a vida aquele vale de ossos secos era somente Deus. Assim muitas das vezes na minha e na tua vida, nós passamos certo tipo de situação a qual nós ficamos desacreditados que algo de bom possa acontecer sobre essa situação a qual eu e você estamos passando. Mas sabemos muito bem que dentro, aleluia, desse texto, o profeta Ezequiel ele vai reconhecer o poder de Deus. Porque o profeta ele sabia que o poder nenhum ele tinha. Só o único que tinha poder de fazer aquele vale se tornar a viver novamente era somente o Espírito Santo de Deus. Após o reconhecimento do profeta Ezequiel, a Bíblia vai dizer para mim e para você que Deus vai falar: agora você vai profetizar sobre esse vale que está cheio de ossos secos. Primeiro o profeta ele teve que reconhecer o poder de Deus. E depois Deus ele liberou a palavra para que o profeta pudesse fazer aquele vale de ossos secos reviver. Aleluia. Talvez muitas das vezes nós ficamos se perguntando para Deus: Deus, quando é que a promessa vai se cumprir sobre a minha vida? Verdade, Jesus. Quando que o Senhor vai fazer se concretizar aquilo que o Senhor me prometeu sobre a minha vida? Será que Deus está dizendo para eles aqui nessa noite? Eu posso sim liberar a palavra. Eu posso sim liberar a palavra para tudo voltar ao normal sobre a tua vida. Eu posso, porque eu tenho poder para isso e ninguém tira o meu poder de maneira nenhuma. Porque o único que vai fazer é só eu.
dentro da minha casa. Deus, por que está acontecendo essa luta dentro do meu trabalho? Lembra quando Paulo fala que o poder dele se aperfeiçoa na fraqueza? Que o poder dele se aperfeiçoa, sabe aonde? Nas perseguições, nas injúrias, nas caluniações. Então, se eu estou falando mal do teu ministério para tentar matar o teu ministério, não liga não. Porque Deus que está permitindo isso acontecer. Aleluia. E muitas das vezes nós sabemos que a perseguição ela provoca dor dentro do nosso coração. Glória a Deus, aleluia. Talvez pessoas que deveriam tocar no seu ombro e pegar na sua mão e falar: eu vou te ajudar a você a caminhar, eu vou te dar força. E essa pessoa talvez virou de costa para você. Não liga para isso não, porque você entrou em mais ninguém. E tudo aquilo que Deus faz sobre a tua vida, ninguém pode se meter não, porque é tu e ele, mais ninguém. Glória a Deus, aleluia, Jesus. E talvez Deus te colocou sobre a parede. Talvez Deus te colocou sobre a perna, sabe por quê? Glória a Deus, aleluia. Porque se eu tratar dele contigo, aí você acha que você vai morrer. Aí você acha que você vai parar. Aí você acha que essa luta vai te matar. Não vai te matar de maneira nenhuma, não vai. Glória a Deus, Jesus. Glória a Deus. Porque a todo momento, alguns discípulos naquela época, eles estavam perseguidos. Quantas das vezes o apóstolo Paulo ele foi preso por causa do evangelho? Glória a Deus. Quantas das vezes Pedro, eles foram caluniados, eles foram presos por causa de pregarem a verdade, porque eles pregavam a palavra de Deus. Aleluia, Jesus. Sabe por que eles eram perseguidos? Porque eles viviam a verdade. Aleluia. É porque eles falavam a verdade, não alguém com ele. É Deus dizendo para alguém que nessa noite fala a verdade. Aleluia. Continue na verdade, continue na sinceridade. Não para de ser sincero de maneira nenhuma. Glória a Deus. Porque o Deus já é o pai da mentira. Aleluia, Jesus. Então não se incomoda de falar a verdade, fala a verdade, prega a verdade, anda a verdade, vive a verdade, porque Deus não procura pastor, Deus não procura título, Deus não procura levita, não. Deus procura verdadeira adoração e perfeita missão. Glória, 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 glória a Deus. Aleluia. Deus não está preocupado se você tem uma roupa bonita para você poder vestir, não. Aleluia. Talvez muitas das vezes você tenha um sapato furado para colocar uma roupa rasgada e coloca outra por cima para cobrir aquela rasgada. É Deus dizendo para alguém: não se importa com isso. O importante é que você fique na minha verdade, não para de andar na minha verdade, profetiza na verdade. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Glória. Aí eu vou dizer para mim, para você, o que está legal é o Senhor, por todos os benefícios que Ele tem feito pelo mim e pela tua vida. Aleluia, Jesus. O primeiro benefício já é, sabe qual? Deitei-me e acordei porque o Senhor. Glória a Deus. Aleluia. O que você pode plantar para nós sobre isso na tua vida? Se você deitou, se você acordou, ó, teu fôlego de vida para respirar, Obrigado, Pai. esse já é o primeiro benefício de Deus sobre a tua vida. Aleluia. Porque Ele já te deu a vida. Glória a Deus. Aleluia. E o que Ele procura sobre mim e sobre a tua vida é perfeita adoração para Ele. Aleluia. O próprio Jesus vai dizer para mim e para você: não se preocupa com o que haverá de acontecer amanhã. Não se preocupa no que vai acontecer amanhã. Se essa prova está doendo, se essa prova você acha que ela vai te matar, continua andando na verdade, porque se você parar de falar a verdade, você vai parar, você vai morrer, você vai ficar estacionado. Aleluia. Louvado seja o teu nome. Então não permita o estacionamento te parar, não de maneira nenhuma, não. Aleluia. Glória a Deus. Eu sentado ali, Deus falou comigo. Eu só trouxe gente aqui, eu quero falar para ela a verdade. Aleluia. Eu quero pegar ela quando ela precisa de ouvir. Oh, Jesus. Não precisa de mais ninguém, porque está aqui quem Deus quer falar. Aleluia. Glória a Deus. Ela só quer vir para dizer para mim e para você Aleluia. que todas as vezes quando os discípulos
evangelizar, porque já estão aqui. Vamos expandir o evangelho. Vamos andar na verdade. Vamos falar na verdade que realmente Jesus morreu e que realmente Jesus ressuscitou e que um dia ele irá voltar para buscar a igreja viva e os verdadeiros adoradores. Escute isso aqui que é bastante importante, igreja. Alguém que está lá de fora está vendo você ser perseguido. Alguém que não é cristão, tem alguém que é cristão também está vendo você sendo perseguido. Está vendo você passar problema. Está vendo você passar dificuldade. Lembre-se que essa pessoa está se espelhando em você. E se você parar, lembra-se que Deus vai te cobrar. Se você desistir, e se você apenas o perfil parar, você vai ter vergonha do Evangelho de Deus. Está falando não, eu estou falando a verdade. Sabe por quê? Porque Deus ele precisa de você. Deus ele precisa de você de pé. Deus precisa dos verdadeiros adoradores de pé, porque já tem muito falso profeta por aí. Tem muitos falsos profetas por aí matando cristão, matando gente munana, a qual elas não querem vir para o Evangelho, por quê? Por causa desse saco. Então Deus ele precisa de mim, de você na verdade, andando na verdade, pregando a verdade para poder salvar aqueles que se acham perdidos. É um sem ovelhas. Se perde uma, o que o mestre vai fazer? Ele vai atrás daquela uma. Deus precisa de você no ministério. É verdade, hein? Jesus vai dizer para você: grande é a seara, mas poucos são. Desculpa estar falando uma palavra diferente da Paulinho, porque talvez não era aquela palavra. Não estava desligado com Deus de maneira nenhuma, não. Eu venho apenas falar aquilo que Deus mandou falar para a igreja. Oh. Deus ele te chamou para você pregar a verdade. Deus ele te chamou para você falar a verdade, para você falar o ministério da verdade. Enquanto tem muitos pastores, estou falando de pastor, agora tem título de pastor, mas por dentro está sepulcrado, morto, não tem nada de Deus. Estão matando quem quer ser verdadeiro adorador. Está matando quem quer andar na verdade, apoio em você. Mas eles não vão me matar de maneira nenhuma, porque eu quero permanecer na verdade. Eu quero falar a verdade, eu quero pregar a verdade. Porque eu quero subir para o céu, Jesus está voltando. Aí talvez quando fala de que Jesus está voltando, você se terroriza por dentro, mas é a verdade. Então, se Deus ele te chamou para você andar na verdade, se Deus ele te chamou para você pregar a verdade, é para você pregar as boas novas do Evangelho. Qual boa nova? Jesus está voltando. E a Bíblia vai sempre dizer para mim e para você que nos últimos tempos, voltando a falar dos falsos profetas novamente, surgirão muitos falsos profetas. Às vezes os falsos profetas não são aqueles grandões também, não. No nosso meio também tem falsos profetas. No nosso meio tem pessoas que também sobem sobre esse altar. Não falando do pastor e nem da pastora de maneira nenhuma, não. Eu estou falando aquilo que o Espírito não sabe o que ele quer falar para a igreja. Ó, prega. Porque Deus fez isso que a gente falar com a igreja. Deus quer falar com a igreja, vai então usar ele, vai sim. Mas nem todas as vezes ele vai ser usado por Deus. Não. Porque não está na verdade. Não está na sinceridade com Deus. Então Deus chamou aqui o povo eleito, nação santa,
dentro da tua mente, Jeremias. Eu te escolhi como profeta. Jeremias, eu te chamei para você poder pregar a verdade e para falar a verdade. E quando Ezequiel 37, aleluia, a Bíblia vai dizer para mim e para você que quando Deus ele mostra no vale de ossos secos, vai representar uma nação que estava morta. Vai representar uma nação que estava caída. Agora eu digo muito o que está acontecendo no dia de hoje. Agora os próprios ímpios estão falando. Deus já não está mais sobre a igreja. Esse Deus deles é falso. Todos os crentes, muitos ímpios, eu vejo falando isso não só na internet, mas no dia a dia por aí. Esse Deus deles não existe porque eles estão padronizando o evangelho de Deus. Ou seja, uma nação estava morta. Aí Deus levanta o profeta Ezequiel, o profeta a pregar a verdade, para aquele povo poder se levantar sobre a verdade. E o próprio Deus vai dizer, sabe o que para o profeta Ezequiel? Esse é todo o povo de Israel. Sabe, era uma igreja que se mostrava viva por fora, mas porém era uma igreja que estava morta por dentro. Sardes, ela até tinha um hino coral, tinha um perfeito levitas, tinha ótimos pregadores, tinham diversos pastores a congregava, mas porém era uma igreja que estava morta, só tinha o nome de quem vivia. Sardes era uma igreja que estava morta, estava caída. E que olhava Sardes por fora estava viva. E pensava que Sardes estava viva, mas ela estava morta. Portanto, que a Bíblia vai dizer para mim e para você: só tem nome de que vive, mas está morta, está caída. Não, Deus não queria que Sardes ficasse daquele jeito. Mas a Bíblia vai dizer para mim e para você que ainda tinha uma esperança dentro da igreja de Sardes. Nem todos que estão dentro de Sardes se contaminaram. Ainda tem alguém vivo dentro de Sardes. Ainda tem alguns que vivem dentro da igreja de Sardes. Ou seja, ainda é esperança. Ainda há como novamente voltar a viver o teu ministério. Então Deus dizendo para alguém aqui nessa noite: eu tenho algo novo a fazer sobre a tua vida. Eu tenho algo novo a fazer sobre o teu ministério. Sabe muito bem que muitas das vezes pregar a verdade, falar a verdade era doída. Sabe por quê? Porque ninguém gosta de escutar a verdade. Vamos botar como suposição um levita. Ele até canta bem, mas se você falar os defeitos dele, meu irmão, ele pode até te xingar, pode até te bater. Porque para ele ele louva perfeito. Porque para ele o louvor dele é de ótima qualidade. Mas ele sabe muito bem que ele tem que se aperfeiçoar cada dia mais. Então nós devemos andar na verdade. Nós devemos falar a verdade do Espírito Santo de Deus. Ontem, eu estive no hospital de Saracurã porque meu sobrinho está internado. É incontável o número de pessoas doentes naquele local. Pessoas a qual não pode estar do mesmo jeito que você está aí agora. Pessoas que queriam a sua oportunidade de estar correndo, de estar andando, falando, sapateando, mas não tem mais. Talvez até se arrependeu, Deus me perdoa, mas já é tarde, já acabou. Eu já te dei oportunidade, eu já te dei chance. Assim vai ser na volta de Jesus.
viva. E tu para de pensar que vai dar errado. Aleluia. Para de pensar que vai funcionar da mesma maneira que está, porque não vai estar. Oh, Deus. No céu não haverá choro, não haverá dor, não haverá sofrimento, não haverá angústia, não. No céu só haverá alegria. Com Jesus, com Deus, com nosso Pai, é com Ele que nós vamos morar, com a igreja viva no céu. Aleluia. Glória a Deus. Então, igreja, eu estou falando aqui para a igreja viva. Eu estou falando para a igreja aqui que vai morar no céu. Jesus ainda te chama para a obra. Aleluia. Glória a Deus. Vai pregar o evangelho, para de se estacionar dentro da tua casa. Para com isso, vai pregar a palavra de Deus. Vai fazer o índio, meu irmão. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Obra não é só altar, não. Obra não é só altar, não. Aleluia. Obra é para alguém que está trabalhando junto contigo no teu trabalho. Glória a Deus. E precisa de escutar a verdade, de ouvir a verdade, e você tentar no mundo de Deus. Aleluia. Ou para ela. E aí? Se levanta. Ezequiel, se levanta. Nação Santa, se levanta. Sacerdócio real, se levanta. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Digo mais uma vez para a igreja: esse problema não vai te matar. Glória a Deus. Esse problema ele não vai parar do teu ministério de maneira nenhuma. Glória a Deus. Talvez nós olhamos para o problema dentro da nossa casa. Nós pensamos assim para casa, nós pensamos assim muitas das vezes: será que foi Deus que me colocou nessa prova? Ou foi algo de ruim, de errado que eu cometi? Você tem que parar para entender por que você está passando por isso. Aleluia, Jesus. Analise por que você está passando por isso. Talvez falta de pregar a verdade. Aleluia. Talvez a falta de ir por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura que nele crê vai ser salva. Então, igreja, me perdoe. Oh, Deus. Fique com essa palavra. Porque eu podia falar aqui um monte de palavras bonitas e perfeitas, palavras ensaiadas. Não. Eu vim pregar aquilo que o Espírito Santo colocou dentro de Glória, mim. glória a Jesus. Glória a Deus. Jesus está voltando. Jesus vai buscar a sua igreja. Aleluia. Jesus vai cobrar daqueles a qual cobra. Jesus vai cobrar. Eu estou doido para que Jesus volte para cobrar dele em si. Eu estou doido para que Jesus pegue eles firme. Eu fico com raiva quando eu vejo isso. Escandalizando o evangelho de Deus. Em vez de estar pregando a verdade, o que eles estão fazendo? Escandalizando o nome de Deus. Né? Então, eu e você estamos na verdade. Prega a verdade, fala a verdade. Amém, igreja? Aleluia.